Olá, gente, tudo bem? Bom, na nossa aula anterior, a gente falou sobre toda a estruturação que compõe o ambiente global de negócios. Falamos de quais são as variáveis relacionadas às oportunidades que a gente tem de expansão internacional de negócios. Falamos quais são os pilares de risco que a gente pode enfrentar quando pensa em atuação no novo mercado. E aí a gente chegou numa conclusão que a expansão internacional precisa ser muito bem cuidada, principalmente levando em consideração as variáveis ambientais de negócio. Para isso, a gente escolheu utilizar a ferramenta Pestel. E aí, dentro da estrutura de ferramenta Pestel, agora a gente vai fazer o detalhamento de cada uma dessas variáveis e, consequentemente, dos ambientes de negócio. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa primeira parada, eu diria, nossa primeira etapa de compreender as variáveis do cenário global de negócios, nós vamos trabalhar especificamente na compreensão do ambiente político, legal e também do cenário ambiental, tão importante hoje para a expansão de uma série de negócios, especificamente quando a gente fala de modelagem industrial. O que a gente vai abordar nessa etapa aqui? Primeiro, conhecer quais são as variáveis do ambiente político, quais são as variáveis do ambiente legal e também quais são as variáveis que estão diretamente atreladas ao cenário ou ao aspecto ambiental. Tudo bem? Podemos ir? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar dentro do conceito da análise Pestel é entender um pouquinho a estruturação da análise política dentro do processo decisório de expansão mercadológica para novos mercados. O que a gente considera, por exemplo, com relação à estruturação política? O primeiro ponto é, esse novo mercado, onde eu passo a pensar em atuar, como ele se dá com relação a elementos como estabilidade política? Como ocorrem esses elementos dentro do conceito de estabilidade política que podem incluir outros fatores, como as políticas governamentais, leis fiscais, regulamentações trabalhistas, políticas comerciais? Qual que é o histórico desse mercado com relação ao amparo legal de respeito a contratos que esse determinado país estabelece ao longo da sua história? Então, todos esses fatores são fatores cruciais para que a gente opte por escolher um determinado mercado para a expansão dos meus negócios ou não. Falando especificamente do ambiente político ainda, alguns outros pontos são fundamentais. E quando eu pessoalmente falo de estrutura do ambiente político, eu geralmente trabalho em três frentes centrais. A primeira delas é como ocorre o processo de estabilidade política dentro desse país. A gente tem um exemplo hoje, por exemplo, que é a questão da Venezuela. Com todo aquele fervor que a gente tem na Venezuela, será que é o melhor momento de estabelecer a minha nova operação em um mercado que apresenta tamanha estabilidade? Essa é uma dúvida que o gestor de negócios internacionais deve levar em consideração. O segundo ponto é como se dá a questão da legitimidade da liderança política dentro desse país. E o terceiro elemento é como se dão as forças políticas desse país com relação a elementos relacionados à situação ou oposição. O que eu estou querendo dizer com isso? Imaginemos que a gente tem uma determinada situação política num determinado país que é mercado-alvo da minha organização. Correndo-se o risco da oposição tomar o poder, a legitimidade com relação aos contratos firmados anteriores, eles permanecem? Eles se mantêm? Então, quando a gente fala exclusivamente dos elementos relacionados à análise do ambiente político, esses três fatores eu diria que são os mais importantes. Vamos lembrá-los? Instabilidade política, liderança política do país e, por último, legitimidade do governo. Entendemos esse cenário dentro do aspecto político, agora a gente passa a falar do ambiente legal. E falando do ambiente legal, por questões óbvias, estamos falando basicamente em como são definidas as estruturas de lei dentro desse mercado que eu tenho como objetivo-alvo. E o segundo ponto é, dentro dessa estrutura legal, dos marcos legais nesse novo território que eu viso como objetivo mercadológico, eu consigo atender às necessidades que me são impostas? Então, quando a gente começa a falar de estrutura relacionada ao ambiente legal, eu também gosto de dividir em três elementos essa questão. A primeira delas é como se dão as leis relacionadas a comércio exterior.
Então, eu passo a operar um novo mercado e eu tenho facilidade de realizar investimentos, de fazer remessas de lucro para o meu país. Como se dão essas relações? O segundo ponto é com relação às leis anticorrupção. É um país que trata a estrutura de corrupção de uma forma firme, ou a gente passa a ter necessidade de compreender aspectos extralegais dentro desse contexto? E o terceiro ponto está diretamente relacionado à extraterritorialidade das leis. Ou seja, é possível que as leis que exercem força no meu país, elas também sejam aplicadas dentro desse novo mercado, no caso de um executivo da minha organização, por exemplo, cometer atos ilegais. Como se dá essa relação? Então a gente começa a falar do ambiente político e automaticamente percebemos uma relação direta do ambiente legal no que tange esses três elementos. A primeira delas é jurisdição da legislação desse determinado país, a questão das leis anticorrupção, que hoje é um fator fundamental para as ações de comércio exterior, e no terceiro ponto, as próprias leis relacionadas a comércio exterior e também à internacionalização de organizações. O terceiro fator que a gente passa a analisar dentro desse contexto da análise PESTEL está diretamente relacionada à questão do cenário ambiental, ou seja, como se dão as leis e como se dá a lei ambiental dentro desse mercado que eu tenho como objetivo passar a atuar de forma comercialmente. Então, alguns fatores que a gente precisa levar em consideração ao pensar em expansão mercadológica para um determinado mercado, sempre pensando na questão do cenário ambiental. O primeiro ponto é: ocorrem grandes períodos de estiagem, por exemplo, ou chuvas intensas, e isso pode, de uma certa forma, afetar a forma pela qual eu produzo ou eu busco estruturar a produção do meu produto, do meu serviço nesse novo mercado. O segundo ponto é como é que ocorre a questão de perda de cobertura vegetal. Em outras palavras, é fácil estabelecer uma unidade de operação nesse novo mercado? E o terceiro ponto é qual o nível de rigidez das leis ambientais. E em pensar na rigidez das leis ambientais, será que a minha organização ela tem condições de atender essa nova demanda? Então, para que a gente consiga fechar esse nosso primeiro encontro, ainda pensando exclusivamente nas análises de todas as variáveis ambientais que a gente tem que levar em consideração para o processo decisório de internacionalização, a gente pensa no ambiente político, ou seja, como se dá basicamente a questão de estabilidade política de um determinado país. Isso tem uma ramificação direta para o ambiente legal. Dentro desse conceito político, como são estruturadas as leis e como se dá a legislação empresarial nesse novo mercado. E isso vai estar diretamente atrelado com a capacidade que a minha organização terá de atender ou não esses elementos. E o terceiro ponto é ainda nesse contexto, que é um desdobramento do ambiente político, legal, é o cenário ambiental. Dentro desse conceito e entendendo o cenário de legislação ambiental de um determinado mercado, qual a capacidade que a minha organização tem de atender essas leis para que ela possa produzir de forma eficaz e efetivo nesse novo mercado. Então, pessoal, assim a gente termina a nossa primeira análise falando do ambiente político, do ambiente legal e do cenário ambiental, e a gente volta na nossa próxima aula falando agora exclusivamente do ambiente econômico, tá bom? Grande abraço, tchau!